Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos tratar de um assunto bastante delicado que é bem comum de cair nas provas de redação, sobretudo. O assunto sobre a identificação e criação de um ponto de vista, a nossa famosa tese. Para começar, nós vamos pensar que os temas dos vestibulares eles adotam determinados retratos, determinados comportamentos. Há temas que são vistos de uma forma um pouco mais reflexiva, tratando de questões mais abstratas, como, por exemplo, qual o papel da felicidade para o homem contemporâneo? Não há como negar que é um tema bastante delicado, não é? E como sair dele? É bem importante, diante de um tema como esse, criar um determinado posicionamento. Qual o seu ponto de vista em relação a este tópico, em relação a este assunto? O papel da felicidade para o homem contemporâneo? É bem comum de a gente criar um determinado questionamento para um tema reflexivo. Um bom exemplo que eu posso te dar de tese seria mais ou menos este aqui, ó. Até que ponto a conquista da felicidade está necessariamente aliada ao sucesso econômico? A partir da criação desta tese, todo o texto seria desenvolvido com o desenrolar dos argumentos, a ponto de responder esse questionamento que foi feito. Esse questionamento seria colocado desde o início do nosso texto, na nossa famosa introdução. Seria pormenorizado, discutido, analisado ao longo do texto e, ao fim, na conclusão, a tese estaria necessariamente defendida. Que isso fique bastante claro. Num texto argumentativo, a tese precisa ser defendida, você precisa acreditar naquele seu posicionamento adotado. Agora vamos partir para um outro exemplo. É bem comum também de nos vestibulares caírem questões sobre assuntos mais sociais, algumas questões relativas a determinadas leis, a projetos ligados à nossa atualidade. Há pouco tempo, o vestibular da UERJ cobrou um tema mais ou menos assim. Para você, os meios de comunicação devem sofrer alguma forma de controle ou todo controle representa uma censura indevida? Tema bom de se tratar, não é mesmo? No entanto, o aluno precisava assumir diante deste tema um posicionamento, como já explicamos, a famosa tese. E como criar uma tese para uma pergunta? Aí a gente pode dar um exemplo mais ou menos assim. A censura deve ser exercida pela própria população, que tem o poder de recusar formas de expressão abusivas. A própria população ter o direito de escolher que tipo de programação ela quer assistir. Então, pessoal, a partir do que foi colocado na nossa aula de hoje, preste bastante atenção na hora de você quando você se deparar diante de um tema, tudo bem? Preste bastante atenção na hora de você estabelecer e criar um posicionamento para aquele tema estabelecido pela banca, tudo bem? Até a próxima, pessoal. Um grande beijo. Tchau, tchau.